Nos últimos vídeos abordamos os Brasileirões de 2010 até 2016. Hoje vamos para 2017. Corinthians em primeiro, Palmeiras em segundo, Santos em terceiro. É Brasileirão ou Campeonato Paulista? Solta a vinheta aí, produção, que eu vou contar para você os melhores momentos desse Brasileirão de 2017. O Campeonato Brasileiro é tradicionalmente vencido por aquele time que tem o melhor ataque, porém 2017 foi um pouco diferente. Fábio Carille era o comandante do Corinthians e o principal poder daquele time era a defesa. Para você ter noção, o ataque do Corinthians fez apenas 50 gols, o mesmo tanto que o Vitória, que ficou em 16º colocado. Os defensores do Corinthians eram seus melhores jogadores e o Jô marcou 1/3 dos gols do Corinthians nesse ano. Os 18 gols marcados por Jô colocou ele de lado a lado com Henrique Dourado, que era do Fluminense, na disputa pela artilharia. No seu Cartola, essa época aí, você escalava o Jô e o Henrique Dourado ou você alternava? Às vezes era o Jô, às vezes o Henrique Dourado, como é que era? Comenta aí. Aproveita e já deixa o like aqui no nosso vídeo, que esse vídeo aqui vai ser bem legal. A gente já tá chegando em 2021 e aí as coisas vão ficando cada vez mais frescas na memória, né? Então, vamos lá. Gustavo Scarpa, com 12 assistências, foi o grande garçom desse Brasileirão. Mais da metade dos gols do Fluminense passavam pelo pé de Scarpa e de Henrique Dourado. E embora o Fluminense em 2017 teve o líder de assistências, Gustavo Scarpa, e o artilheiro Henrique Dourado, o desempenho da equipe como um todo não foi lá essas coisas. O Fluminense ficou em 14º colocado no torneio. Com uma assistência a menos do que Gustavo Scarpa, o meia Bruno Henrique foi o grande cara do Santos nesse campeonato. Foi ele também responsável por uma das maiores pontuações no Cartola de algum jogador em 2017. Outro importante atleta para o Santos nesse campeonato foi o Copete, que meteu um hat-trick contra o São Paulo. E principalmente teve um saborzinho a mais porque foi contra o São Paulo, um dos seus arquirrivais, né? É claro. André do Sport, Everton do Grêmio e Guerreiro do Flamengo também anotaram hat-tricks nesse ano. E nesse ano, os atacantes que mais se destacavam eram aqueles que jogavam em algum time com desempenho não tão bom. É verdade. E agora vamos falar um pouquinho da Chapecoense. Em 2016, a Chape sofreu aquele trágico acidente que eu contei pra vocês ontem. E em 2017, a Chape começou a se reformular. A Chapecoense teve que reconfigurar completamente o seu plantel depois daquela tragédia no ano anterior. Todo mundo achava que ia ser uma péssima temporada da Chapecoense e especulou até uma regra no Campeonato Brasileiro impedindo o rebaixamento da Chapecoense nos 2 próximos anos. E foi negado pela própria Chape. Resumindo, né, para ajudar a Chapecoense, os torcedores de quase todos os times queriam fazer a Chapecoense como se fosse autoimune de rebaixamento por 2 anos. Só que a própria Chapecoense disse que não queria isso e provou sim fazer um ótimo futebol em 2017. Na época, vários clubes de vários países, inclusive Barcelona, Real Madrid, clubes gigantes, falaram que iriam ajudar a Chapecoense com dinheiro, que emprestaria jogadores, mas no fim não foi todos esses clubes que ajudaram. E em 2017 a Chapecoense conseguiu alcançar o 8º lugar no Campeonato Brasileiro, olha que legal, né? E graças a essa colocação, a Chapecoense conseguiu ir para a pré-Libertadores de 2018. Agora falando um pouco mais das grandes pontuações no Cartola. 2017 foi um ano que os goleiros ficaram marcados no Cartola. Alguns positivos, alguns negativos. E eu vou contar aqui para você todos os casos e eu quero saber qual que você escalou, se foi positivo ou negativo. Depois comenta aqui. Nesse ano, o Douglas Frederick foi basicamente revelado pelo Avaí. Teve um jogo que o Avaí foi jogar contra o Grêmio lá na casa do Grêmio e o Douglas foi o grande personagem dessa partida e ajudou o Avaí a vencer por 2-0. Além de fazer várias defesas, o Douglas também pegou um pênalti. Imagina só. Caracas. E além disso, como ele não sofreu gol, ele acabou mantendo o saldo de gol, mais 5 pontos para conta. E graças a essa atuação do Douglas, até hoje é a maior pontuação de um defensor no Cartola. Zagueiro, lateral e goleiro. Ele foi o cara que mais pontuou nesse jogo aqui contra o Grêmio. Ele fez 33 pontos cravados. Olha que legal, um goleiro entrando aqui no recorde assim de todos os defensores, que imagina o tanto que esse cara não pegou nesse dia. Feliz deve ter ficado quem escalou ele, né? Imagina, você escalar um goleiro que faz 33 pontos, meu Deus. Eu tô muito feliz. E
E, bom, analisando as mudanças de 2021, acho que vai ser bem difícil algum goleiro bater esses 33 pontos. Então é bem provável que o Douglas fique aí na história do Cartola para sempre. E o Grêmio ajudou um outro goleiro, só que dessa vez a negativar. O goleiro Jandrei da Chapecoense. Pela quinta rodada, a Chape enfrentou o Grêmio e o Jandrei sofreu 6 gols. É uma pena que o Jandrei não conseguiu repetir a atuação do Douglas, e foi uma atuação bem negativa. O Jandrei acabou essa partida com -9. Parece que é só o Grêmio jogar contra qualquer time catarinense que ele fazia o goleiro trabalhar, ou negativar. Ih, rapaz. Agora vamos falar de um jogador que não teve uma competição tão boa, porém no fim ele foi brilhante. Nas últimas 3 rodadas do Otero, 2 ele passou dos 20 e uma ele fez 19. Então assim, a média dele nas últimas 3 rodadas era de 20, 21 pontos em média. O cara resolveu jogar nos últimos jogos. Você aproveitou essa fase do Otero ou você fez igual eu com o Grafite no vídeo anterior? Burrice. No último episódio a gente falou de um confronto físico, né? Deu briga entre 2 jogadores do Inter. E isso quase aconteceu aqui no Flamengo em 2017. Dessa vez não foi no treino, e sim em pleno jogo. Rodolfo e Felipe Viseu se estranharam. O Flamengo estava enfrentando o Corinthians pela 36ª rodada. Um jogo que tinha tudo para ser comemorado pela torcida do Flamengo, até porque foi 3-0 contra o Corinthians. Mas o jogo acabou sendo marcado por uma discussão entre Rodolfo e Felipe Viseu. O curioso é que após essa discussão, o Felipe Viseu foi lá e fez o 3º gol do Flamengo e saiu comemorando, mostrando o dedo do meio pro zagueiro, que não ficou nada feliz e tentou ir pra cima do atacante a todo custo. Rodolfo ficou enfurecido e prometeu continuar a briga no vestiário. Eu tô brabo, mano. Cara, até hoje eu lembro, tava assistindo esse jogo ao vivo, e aí o Felipe Viseu fez o gol, mostrou o dedo ali, eu fiquei, meu Deus. Logo pra quem, né? Após o jogo, Viseu e Rodolfo fizeram as pazes. Eles pediram desculpa por toda essa confusão e deram até entrevista um lado do outro. Ufa, né? Glória a Deus. E mais uma história esquisita do Flamengo em 2017, vamos falar dele, Conca. O Conca, que jogou muito no Fluminense, foi contratado pelo Flamengo e recebia R$400 mil por mês. A grande tristeza é que o Conca se lesionou e jogou por apenas 27 minutos. Além disso, o ano de 2017 marcou o fim da carreira de Zé Roberto. Zé Roberto, pra quem não sabe, jogou muito, jogou até os 43 anos e olha, cá entre nós, eu acho que o Zé Roberto jogaria até hoje, viu? Pelo físico que ele tem, meu Deus. Em um momento de grande comoção, o Zé Roberto deu volta olímpica no Allianz Parque e teve seu nome gritado em coro pela torcida, além de ser festejado por todos os jogadores em campo e receber uma placa do Clube Alviverde. Muito emocionante, Zé Roberto de fato era um líder, um ídolo, né? Em um ano onde basicamente todo mundo duvidou do Corinthians no Campeonato Paulista, tá lá, o Corinthians foi o grande campeão. Era um trabalho novo, treinador novo, diretoria querendo mudar. E aí chegou no Campeonato Brasileiro, o Carille foi lá e fez uma coisa inédita até então. Ajudou o Corinthians a conquistar o primeiro turno de uma forma invicta. O Corinthians não perdeu nenhum jogo nas primeiras 19 rodadas. Até então foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasileirão. No segundo turno as coisas complicaram um pouquinho, porém, os corintianos viram o Jô começar a brilhar. Além de ser artilheiro, o Jô também foi escolhido como o melhor jogador do campeonato. Além de Jô, outros jogadores do Corinthians também receberam premiação de melhores jogadores do campeonato. Guilherme Arana foi eleito o melhor lateral daquela época. Além disso, o outro lateral, Fagner. Era muito difícil fazer gol no Corinthians e, de fato, eles foram melhores do campeonato nessa temporada. Falando agora de um clássico entre Corinthians e Palmeiras da 32ª rodada. Eles se enfrentaram numa partida muito tensa. O clássico paulista poderia deixar o Palmeiras mais vivo na briga pelo título. Já para a equipe corintiana, a vitória significaria um avanço na liderança, deixando seu outro rival Santos a 6 pontos de diferença. Aos 27 minutos do primeiro tempo, em jogada pela esquerda, Rodriguinho bateu cruzado e achou Romero livre para marcar o primeiro gol do Corinthians. A partida ganhou muita emoção, mas perdeu qualidade. Muitas faltas parando o jogo e matando as jogadas em potencial. O gol de Mina amenizou para o Palmeiras. Tentou até colocar o Verdão no jogo, mas o Corinthians se manteve concentrado e aos 39 minutos, Edu Dracena fez um pênalti para o Corinthians. Jadson não estava em campo, então o atacante Jô assumiu a responsabilidade e marcou o terceiro gol da equipe corintiana. Na volta para o segundo tempo, a estratégia que o Corinthians tomou foi bem nítida. Eles foram para o segundo tempo basicamente para manter o placar e sair no contra-ataque. Desse modo, se desenhou o segundo tempo inteiro. Palmeiras se jogando no ataque, buscando um gol para sonhar com a vitória, e o Corinthians sentado em cima do placar,
defendendo a vantagem construída. Após muito insistir, o Palmeiras marcou seu segundo gol com Moisés aos 68 minutos. Apesar desse gol do Palmeiras, o jogo já estava 3-2, o Corinthians não mudou seu jeito de jogar. E graças a esse jogo, o Corinthians deu um belo passo e se sagrou campeão brasileiro. Foi muito legal esse ano, né? Corinthians fazendo uma campanha inédita, tendo a melhor defesa, Santos e Palmeiras brigando com o Corinthians pro título do Brasileirão, quase um campeonato paulista, né? Só senti falta do São Paulo nesses anos todos. Cadê o tricolor? Sumiu! Além disso, o quase rebaixamento do Vasco mais uma vez. Um gigante montando um super time. O início da saga do Flamengo e o surgimento de 3 craques. Você sabe falar quais são esses craques? Comenta aqui embaixo. E todas essas emoções do Campeonato Brasileiro de 2018, Cartola e muito mais amanhã às 20 horas aqui no YouTube. Deixa seu like, comenta o que você achou e amanhã a gente se vê às 20 horas aqui no YouTube. Tamo junto e bora mitar!